Mas vamos fazer a leitura do verso primeiro, quando a palavra do Senhor em Juízes, capítulo 1, nos diz assim: a guerra contra os cananeus restantes, depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Vamos orar. Senhor Deus e Pai Celestial, queremos te agradecer por esta noite, e eu quero, de maneira toda especial, já no início também, te louvar pela vida do nosso amado presbítero Assir de Paula Lobo. Ó Deus, que tem sido uma bênção tão especial na nossa vida, uma dádiva da tua parte para a tua igreja e para a nossa igreja especificamente, igreja local, igreja Betel. Que o Senhor seja com ele, derramando bênçãos copiosas sobre a sua vida, Pai. Ó Deus querido, e agora nós queremos pedir iluminação para que esse texto, Pai amado, possa ser compreendido por cada um de nós, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, porque te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu queria trazer alguns comentários importantes para que depois nós pudéssemos entrar no texto. Talvez você se pergunte assim, quem foi provavelmente o autor de Juízes? Eu não sei se você tem uma ideia, se você tem uma especulação, se você tem algum estudo que possa te dizer quem foi o autor do livro de Juízes. Bom, o Talmud judaico, ele atribui a autoria deste livro à pessoa de Samuel. Samuel, então, é o autor, segundo o Talmud, desse texto, que é o texto que nós estamos estudando. Bom, outra coisa importante dizer é que Josué havia morrido. Josué morreu com 110 anos, é o que a Bíblia nos fala no capítulo 24 de Josué, e até o tempo de Josué, o povo servia a Deus, o povo estava muito compromissado com os valores de Deus, e grandes avanços foram alcançados na terra da promessa, na terra de Canaã. Mas, quando nós entramos em Juízes, esse cenário começa a mudar radicalmente, porque agora aqueles que assumem os destinos das 12 tribos não eram pessoas tão compromissadas assim com Deus, e por conta disso, essas pessoas acabaram por pecar, e toda a nação, as 12 tribos, elas também enveredaram por um caminho que não era o caminho desejável. Começaram a adorar os deuses da terra dos povos circunvizinhos. E então esse é um cenário difícil, um cenário onde não há mais a liderança forte de Josué. Deus não apresentou ninguém para que sucedesse Josué, o que não aconteceu com Moisés. Moisés preparou Josué, e Josué realmente foi uma grande bênção nesse processo todo. E quando nós entramos no texto de Juízes, nós ficamos assim, um tanto quanto perplexos, como um povo que viu tantas maravilhas da parte de Deus, como esse povo agora estava voltando atrás, indo em direção aos ídolos, flertando com os ídolos, adorando os ídolos. É uma coisa que nos chama a atenção. E isso se deu justamente porque aquilo que o povo de Israel havia vivido anteriormente não estava sendo comunicado, não foi comunicado a essa nova geração, as pessoas desse tempo agora, e por conta disso eles não serviam a Deus, não conheciam os grandes feitos do Senhor, porque eles não estavam sendo transmitidos. Bom, mas quando nós lemos aqui esse texto, uma autora muito conhecida, chamada Henrietta Mears, ela é autora de um livro muito bom chamado Estudo Panorâmico da Bíblia. Ela diz que o livro de Juízes apresenta Jesus Cristo como nosso libertador. Então, a ênfase do texto é mostrar que Jesus Cristo é o nosso libertador. E quando a gente olha para isso tudo, a gente chega à conclusão de que eles, quando pecavam, e vamos ver isso mais à frente, eles se arrependiam, eles voltavam a buscar a Deus,
e Deus levantava um juiz. Só que o juiz aqui não é nenhum membro do judiciário, como nós poderíamos pensar. O juiz aqui na verdade, é um líder, é um libertador, é alguém que vai atuar para que o povo possa ser liberto do jugo, da opressão das nações que conviviam com eles ali. Bom, e aí no versículo 1, nós lemos assim: depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Aqui tem um aspecto interessante. Algumas pessoas pensam, advogam a ideia de que Judá deveria ir sozinho, não deveria chamar Simeão, deveria ir sozinho, porque esse foi o chamado de Deus. Mas isso eu acho que não é tão importante nesse momento, mas é só para que os irmãos saibam. E aí no versículo 4 diz: quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o repreenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde ele morreu. Bom, aqui é interessante a gente frisar, a gente perceber algo muito interessante aqui, é que aquilo que Adoni-Bezeque fez com outros, agora ele estava recebendo na sua própria vida, no seu próprio corpo, a punição por aquilo que ele mesmo havia realizado. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Neguebe e na Cefelá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebron, anteriormente chamada Kiriat Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Kiriat Sefer. E disse Caleb: darei minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, conquistou a cidade. Por isso Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Então, um prêmio pela vitória seria a própria filha dele, Então, isso se cumpre. Um dia, quando já vivia com Otoniel, pediu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? O pai perguntou: o que você quer? Ela respondeu: dê-me um presente, já que o Senhor me deu terras no Negueb, ou seja, terras que não eram regadas, terras áridas, Então é o que ele diz, o que ela diz. Ela respondeu: dá-me um presente, já que o Senhor me deu terras no Negueb. Dê-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o Quineu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver entre o povo do deserto de Judá, no Negueb, perto de Arad. Depois os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Cefate e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão, ela foi chamada Orma. O que significa Orma? Significa destruição. Esse nome tem a ver com o que aconteceu, tudo ali foi destruído.
Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom, com os seus territórios. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a Serra Central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Bom, aqui tem uma coisa importante dizer. O texto está dizendo para nós que eles possuíam uma tecnologia muito mais avançada do que a tecnologia do povo hebreu. O texto nos fala que eles tinham carros feitos de ferro, né? Então, eles estavam mais à frente, eles dominavam aquilo que ainda era muito incipiente no meio do povo de Israel. Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi dado a Calebe, que expulsou de lá os 3 filhos de Enaque. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Aqui é importante frisar algumas coisas. Quando o texto fala até os dias de hoje, na verdade, quando o texto foi escrito, né, eles ainda estavam ali. Mas em 1004 a.C., Davi conquistou Jerusalém. E por ter conquistado Jerusalém, ele, de fato, expulsou todos de lá, deu cabo de todos, nada mais aconteceu no sentido que estava acontecendo até aqui. Até aqui, as tribos de Israel, elas não estavam sendo muito veementes e cumpridoras dos propósitos divinos. Elas, na verdade, iam à batalha, conquistavam o território, mas não expulsavam os moradores, aqueles povos circunvizinhos. E por conta disso, Deus se desagradou profundamente, porque eles não estavam sendo obedientes. E pelo fato de conviverem com esses povos, o que ocorria? Eles eram influenciados por eles, com a sua cultura, com a sua religiosidade, com a idolatria, e isso desagradava profundamente a Deus. Ou seja, quando Deus requer algo de nós, nós precisamos obedecer integralmente e não parcialmente, que era o que estava acontecendo naquele período. Bom, e aí o versículo seguinte nos diz: os homens das tribos de José, por sua vez, atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram-lhe: mostre-nos como entrar na cidade, e nós lhe pouparemos a vida. Ele mostrou como entrar. Eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. Ele foi então para a terra dos hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Seá, o de Taanak, o de Dor, o de Ibleã, o de Megido, nem tampouco o dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Então, veja só, eles, na verdade, o povo de Israel, desobedeceu aquilo que Deus havia ordenado, ou seja, mantiveram o povo entre eles, né? Então, isso era algo que Deus não queria, né? E aí, quando chega no versículo 28, o texto nos diz assim: quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente, tá vendo? Então, o mandado de Deus é que eles fossem expulsos totalmente, mas eles assim não o fizeram, né? Então, eu costumo dizer que Deus, por vezes, requer coisas de nós bem específicas, bem claras, e nós, às vezes, relutamos em obedecer a Ele de forma integral. Então, se nós não obedecermos integralmente, nós estamos, na verdade, desobedecendo. Então, é o que o texto mostra para nós aqui. Efraim também não expulsou os cananeus. Veja só, eles não estavam expulsando, eles não estavam fazendo aquilo que Deus queria, que viviam em Gezer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles.
Nem Zebulun expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Naolol, mas eles permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Então, eles estavam ali, estavam trabalhando de maneira forçada, mas não era o que Deus havia planejado inicialmente, tá bom? Então, é isso. Bom, versículo 31. Nem Azer expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Aquisibe, Elba, Afeque e Reobe. E por este motivo o povo de Azer vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Ou seja, Deus sempre quis exclusividade do seu povo, que o seu povo fosse distinto, que o seu povo fosse, na verdade, um luzeiro para as demais nações, para os demais povos. Mas pelo fato do conhecimento de Deus não ter sido propagado oralmente depois de Josué e depois que aquela geração toda veio a falecer, isso trouxe sérias consequências à nação. Que a nação agora ela estava fragmentada, as 12 tribos não estavam tão coesas como elas estavam coesas no período de Josué. Bom, versículo 33. Nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anat, mas o povo de Naftali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra. E aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anat passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à serra central, não permitindo que descessem ao vale. E os amorreus, igualmente, estavam decididos a resistir no monte Eres, em Aijalon e em Salbim. Mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia da subida de Acrabim até Selá e mais adiante. Então vejam vocês que o próprio povo de Israel estava exercendo também sobre os demais povos uma postura muito pesada, né, de trabalhos forçados, e isso tudo, obviamente, gerando uma certa rivalidade, um desejo de uma resposta assim que fosse possível. Era isso que estava acontecendo aqui. E aí, no capítulo de número 2, a gente começa no versículo 1, quando o texto diz assim: o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Quem é o anjo do Senhor aqui, irmãos? É o próprio Cristo, pré-encarnado, ou seja, é o Filho de Deus, é o eterno Filho de Deus, só que aqui pré-encarnado, ainda não havia nascido do ventre de Maria, e ele aparece nesse momento, como apareceu também em diversas ocasiões no Antigo Testamento. Alguns chegam a dizer que em 50 oportunidades aparecem a expressão anjo do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele fala, veja comigo no versículo 1, ele diz assim: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi a vocês. Né? Então, ele fez isso, né? Ele agiu assim. E aí, na sequência, ele diz assim: eu disse, jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Deus estava sendo fidelíssimo para com o povo do Senhor, com o seu próprio povo, mas o povo não estava fazendo aquilo que ele requeria. O povo não estava obedecendo a Deus como devia. E por conta disso, o povo vai sofrer uma série de consequências negativas. Bom, e aí o texto prossegue a nos dizer assim: e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Ou seja, Deus não queria de maneira alguma que eles tivessem acordo, que eles tivessem nenhum tipo de relacionamento, até mesmo religioso, com aquela gente. Porque vocês não me obedeceram, porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Agora é o próprio Senhor quem diz: olha, então, se é assim, eu não vou tirá-los do meio de vocês. E Deus vai fazer algo incrível. Deus vai
usar aqueles povos como instrumento para correção, para disciplina, para pedagogia do povo de Israel. Deus vai usar aqueles povos para instruir ao seu próprio povo. É o que Deus vai fazer aqui. E isso é interessante da gente pensar, até mesmo trazendo para os nossos dias, trazendo para os dias de hoje, porque, por vezes, situações assim acontecem. Deus fala para a gente romper um relacionamento, a gente não rompe. Deus fala para a gente não fazer sociedade com algumas pessoas, nós fazemos sociedade, e depois o que acontece? Nós mesmos sofremos as consequências desses relacionamentos indevidos que não são aceitos pelo nosso Deus. E aí, veja só que o texto diz assim: por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora vos digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. E aí eu pergunto, irmãos, até hoje, nós sabemos da rivalidade que há entre o povo de Israel e os povos, né, daquela região toda ali da Palestina. E a gente fica pensando, né, que problema, um problema que já vem lá de trás, uma questão difícil, complicada. Deus havia prometido conceder aquela terra a eles, mas a luta, a falta de paz, de tranquilidade, é algo tremendo naquela região. Bom, quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifício ao Senhor. Muito bom. O povo se arrependeu. E como é bom quando o povo se arrepende, né? E quando chega no verso 6, diz assim: depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Olha que coisa maravilhosa. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timate-Heres, os montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois de toda aquela geração foi reunida, depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, ou seja, depois que todos eles faleceram, né, aqui a linguagem é para abrandar, para suavizar o fato deles terem morrido, né, falar de uma maneira mais suave. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. E por que essa geração não conhecia o Senhor? E nem mesmo aquilo que o Senhor havia feito pelo povo de Israel. Por quê? Porque os pais não estavam fazendo aquilo que era uma ordenança da parte do Senhor, que os pais deveriam instruir os seus filhos, caminhando, como diz lá em Deuteronômio capítulo 6, inculcando na mente deles as verdades sagradas, os feitos gloriosos do Deus de Israel. E é isso que a gente precisa também pensar entre nós aqui. Às vezes nós queremos que os nossos filhos sejam crentes, que os nossos netos sejam crentes, mas nós não fomentamos neles os valores de Deus. Nós não falamos para eles os grandes feitos. Nós não contamos, às vezes, aquilo que Deus realizou na nossa história. O que Deus fez de maravilhas, de milagres, de curas, como Deus nos trouxe até aqui. Enfim, todas as nossas vivências com Deus, nossas experiências, por vezes nós não contamos. Nós somos, assim, talvez muito comedidos em falar do amor de Deus, daquilo que Deus fez na nossa vida, na nossa história. Se nós compactuarmos com os valores da sociedade, do tempo presente, nós depois não poderemos reclamar que os nossos filhos não estão servindo ao Senhor, porque os valores que estão presentes hoje na sociedade são valores completamente contrários aos valores da palavra de Deus e do nosso Deus também. Nós precisamos pensar nisso e refletir, porque senão as consequências virão. Nós precisamos falar do amor de Deus, nós precisamos vivenciar a nossa fé
de tal maneira que eles sejam impactados, que eles sejam influenciados pela sua palavra, pelo seu amor, pelos princípios que são os princípios de Deus. Não basta que nós sejamos crentes, nós precisamos desejar que os nossos filhos, que os nossos netos também sejam convertidos. E se nós flertarmos com os valores desse tempo, nós estaremos trazendo um grande prejuízo a essa nova geração e principalmente à nossa casa, aos nossos filhos. Nós precisamos sermos mais firmes na nossa fé, porque senão nós daremos muito espaço, assim como o povo de Israel deu espaço também, e convivia com aqueles povos, com aquelas ideias, e não se firmava nos princípios e nos valores de Deus. Bom, irmãos, e aí o texto vai continuar a nos dizer assim, veja comigo, versículo 10, depois de toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Você tem falado para os seus familiares, você tem falado para os seus filhos, para os seus netos, as bênçãos que Deus já realizou na sua vida, até mesmo as bênçãos que Deus realizou na história de Israel, na história da igreja, na sua vida pessoal. Nós precisamos falar disso. De onde nós saímos, como Deus nos conduziu, como nós chegamos até aqui. Tudo isso é muito importante, de maneira prática, para que os nossos filhos saibam quem é Deus, que Ele é o Deus vivo, que participa ativamente da nossa vida. E aí, no versículo de número 12, diz assim, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Deus havia feito grandes coisas na história de Israel, mas eles abandonaram o Senhor. Irmãos, e quando é que nós abandonamos o Senhor? Quando nós flertamos com outros deuses, quando os nossos valores estão misturados. São valores de Deus e são valores do mundo. Quando eu falo mundo, eu falo os valores desse tempo presente, que são completamente diferentes dos valores de Deus. Então, é isso que nós precisamos pensar. E seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor. Ou seja, eles estavam adorando aos deuses estranhos. Como um povo que fora tão abençoado por Deus estava agindo assim? Nós precisamos comunicar quem é o nosso Deus para os nossos filhos, gerações. Os valores da sociedade já não são hoje os valores de Cristo, serão ainda menos. Bom, e aí o texto diz assim para nós, veja comigo, e seguiram adorando vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Talvez nós hoje estejamos muito equilibradinhos, talvez nós sejamos hoje muito afeitos a sermos queridos por todos, a sermos aceitos por todos, aplaudidos por todos, e por conta disso, nós não somos tão veementes naquilo que a palavra do Senhor nos diz e requer de nós. E aí, para ficar mais triste ainda, o versículo seguinte diz assim, abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote, ou seja, a divindades daqueles povos, a divindades da fertilidade, a deuses que eram adorados por aquelas pessoas ao redor de Israel. E aí o texto, mais uma vez, enfatiza, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Então veja que o próprio Senhor os entregou. Dentro da pedagogia de Deus, Deus se valeu, inclusive, daquelas nações que depois seriam punidas também, mas para que aquelas nações exercessem, de uma certa forma, um papel para trazer de volta o povo do Senhor ao arrependimento. Então, Deus estava usando aquela gente, aqueles povos, com essa finalidade, né? Então, ele diz que entregou o seu povo na mão daquelas pessoas, daqueles povos. E às vezes a gente vê, né, tanta gente boa sofrendo na mão de ímpios,
tanta gente boa passando por situações desnecessárias e a gente pergunta por que isso está acontecendo, como é que isso está acontecendo, e nós temos que refletir como tem sido o nosso comportamento, a nossa atitude. Nós temos obedecido a Deus, temos valorizado a Deus, ou nós estamos flertando com o mundo e com os valores do mundo. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam à batalha, a mão do Senhor era contra eles. Aqui nós temos o que se chama antropomorfismo, né? A mão, né? A mão do Senhor era contra eles. Nós sabemos que Deus não tem mão, né? Mas nesse processo de comunicar, de se fazer entender, a expressão bíblica é essa, ou seja, atribuir forma humana ao ser divino. Então, a mão do Senhor era contra o seu próprio povo. Olha que coisa. A gente fica olhando, às vezes, pessoas que abandonam o Senhor, pessoas que passam a ter uma vida completamente longe dos princípios de Deus, valores de Deus. Como a vida fica embaraçada. Gente que caminhava bem, que tinha uma vida bonita, que coisas muito legais estavam acontecendo, tudo se arrumando, tudo crescendo, progredindo intelectualmente, profissionalmente, na família, e de repente parece que se precipitam, caem vertiginosamente, tudo fica confuso e embaraçado, porque romperam com o Senhor, ficaram encantados por aquilo que o mundo oferece, por suas seduções, e passaram a viver momentos de muita tristeza, momentos de fragilidade, por conta de terem rompido aquela relação de maior intimidade com Deus. Nós precisamos, a todo tempo, repensar isso. Nós precisamos nos voltar para Deus, nos arrepender, refletir sobre a nossa vida, onde nós temos falhado, onde nós temos negligenciado a nossa espiritualidade. E aí o texto prossegue nos dizendo assim, veja comigo, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Olha que coisa. Grande angústia os dominava. Não é assim que vivem aqueles que abandonam o Senhor, aqueles que flertam com outros deuses? Não é assim que vivem? É assim que vivem. E aí o texto diz, então o Senhor levantou juízes. O próprio Senhor levantou juízes, porque, na verdade, Deus queria governar o seu povo diretamente. A monarquia não era uma ideia que Deus tinha para ser realizada. Deus queria que Israel fosse uma teocracia, o governo do próprio Deus. Então, diz o texto que, então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Então, Deus sempre, quando o seu povo está sendo açoitado, fragilizado, e o povo se arrepende, Deus levanta líderes, libertadores. E aqui, no caso, o termo utilizado são juízes. E Deus levanta esses homens para que o povo tivesse um alívio daquele jugo, da opressão e dessas derrotas. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Olha que coisa. Olha a rebeldia. Olha a dureza do coração. Não queriam ouvir os próprios líderes. E aí eu digo a você, é diferente hoje? Eu creio que não. Quantas vezes os pastores orientam, os pastores conversam, mas as pessoas não querem ouvir. Quantas vezes os pastores aconselham, não vá por esse caminho, não haja assim, não se envolva dessa maneira, tome cuidado, pense, reflita, avalie. Mas as pessoas não querem saber de ouvir a própria liderança e aqueles que são líderes espirituais. E olha só o que eles fizeram. Antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Porque o povo de Israel estava em aliança com o Senhor. E se o povo de Israel tem uma aliança com o Senhor e rompe essa aliança adorando a outros deuses, isso é como se fosse uma prostituição, como se fosse adultério. Até porque os cultos
daqueles deuses, daquelas divindades, entre aspas, eram cultos que envolviam práticas permissivas, práticas horrorosas para aqueles que eram do povo de Israel. Promiscuidade. Então, era uma promiscuidade espiritual, mas que também desembocava numa promiscuidade física. E aí o texto diz assim para nós ainda, ao contrário dos seus antepassados, olha só, ao contrário dos seus antepassados. Parece que não é muito diferente do que acontece hoje, né? Os pais ensinaram, alguns ensinaram, os avós ensinaram, mas as pessoas não querem ouvir. E ele diz, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Parece que é uma época em que a gente quer ser crente, mas a gente não quer obedecer. A gente quer ser crente até, entre aspas, quer ter sua religião, mas a gente não quer obedecer aquilo que é claro na palavra do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos. Olha, Deus era com esses juízes e Deus os livrava das mãos dos povos inimigos. E isso acontecia enquanto o juiz ou os juízes viviam. Olha só o que o texto diz. Enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Olha a graça de Deus, olha a misericórdia de Deus agindo em relação ao povo de Israel. Esse texto de Juízes aponta para a vinda do nosso libertador. Em algum aspecto da vida de cada juiz, nós olhamos e vemos também a pessoa do nosso libertador espiritual, o Senhor Jesus Cristo, que ainda estava por vir. E aí o texto diz, mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados. Então, veja comigo uma coisa importante. Não havia regramento mais, não havia mais obediência, não havia mais coerência de vida. O povo andava por caminhos piores do que os caminhos dos seus antepassados. E não é assim que tem acontecido em nossos dias? Quantas marcas, quantas tristezas, quantas coisas horríveis muitos cristãos vivem por terem flertado com o mundo, por terem se apartado dos valores de Deus. Alguns se deixam levar pela riqueza, pela busca desenfreada pela riqueza. E uma busca tão forte que não encontram, dizem não ter tempo para louvar a Deus, para buscar a Deus, para ler sua palavra, para ter comunhão com os irmãos, para vir à igreja. E isso é triste demais. Deus precisa ser na nossa vida a prioridade. Deus tem que ter o lugar central na nossa história. Porque senão, queridos irmãos, nós ganharemos todas as coisas que o mundo pode oferecer, e até coisas lícitas. Mas o vazio vai estar dentro de nós. A felicidade não vai estar presente. E nós não estaremos vivendo a vida que Deus deseja que nós vivamos. Podemos conquistar todas as coisas, mas estar com a nossa alma em frangalhos, estar com a nossa vida presa ao pecado. E aí o texto diz ainda, seguindo outros deuses. Eu digo a você, talvez você fale assim, mas pastor, será que nós crentes estamos seguindo outros deuses? Irmãos, até esses deuses aqui, desses povos, eles prefiguravam algum tipo de atração que o homem tem, de sedução que o homem tem. Então, pense comigo uma coisa. Talvez hoje os crentes não coloquem em sua casa uma imagem de nenhuma divindade, mas, por outro lado, podem estar flertando com o poder, flertando com o sexo desmedido, flertando com tantas coisas e abrigando essas coisas no coração, que não são, na verdade, aquilo que é aceitável ao nosso Deus. E isso se constitui, na verdade, um Deus. E esse Deus, ele rivaliza com o único e verdadeiro Deus. Portanto, esses deuses precisam ser tirados da nossa vida, para que o culto ao único Deus
seja, de fato, a nossa adoração, a nossa devoção, a nossa reverência, nos levando à obediência a esse Deus que tanto nos amou. E aí o texto diz assim, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Você já viu tanta gente? Eu já vi, que até conquistou muita coisa, que até venceu muitas etapas na vida, mas que estavam com o coração completamente ferido, não encontravam satisfação em nada. Lutaram tanto por essas coisas, mas viram que elas eram, na verdade, ídolos, porque o ídolo faz justamente isso. Ele nos seduz, ele nos mostra que se nós obtermos ou obtivermos aquilo que nós desejamos ou pensamos ser a solução dos nossos problemas, se nós obtivermos isso, nós estaremos completamente saciados. Mas o problema é que, uma vez conquistando essas coisas, o vazio permanece dentro do ser humano. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse, como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Está vendo? O próprio Deus manteve aqueles povos ali com um propósito. Que propósito? Veja só o que diz o texto. E eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele, como o fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem. Não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Ou seja, o próprio Deus estava usando esses povos para ser um instrumento de correção para o seu próprio povo. E aí a gente vai terminar já. Eu só quero ler até o versículo de número 5, até o versículo 6 do capítulo 3, quando o texto diz assim, são essas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã, ou seja, não viram os feitos gloriosos, não pelejaram, não viram nada do que Deus tinha realizado. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Ou seja, o povo era completamente despreparado, inclusive para a peleja, para o combate. Então, veja o que Deus estava realizando através dos desdobramentos da história do povo de Israel. E Deus também, na nossa vida, ele age da mesma forma. Ele vai conduzindo a nossa história de uma tal forma que até mesmo os nossos erros não frustram o desígnio que ele quer dar à nossa história. Ou seja, Deus, ele sabe de todas as coisas e ele conduz todas as coisas. Quando nós pensamos que somos nós que estamos fazendo livremente e que nós nos extraviamos completamente, que Deus já não está mais conosco, Deus está trabalhando de uma maneira muito certeira para que tudo venha convergir para o seu propósito na minha vida e também na sua vida. Alguém disse que Deus não permite que os seus filhos pequem bem. Nenhum crente vai pecar bem. Nenhum crente, em primeiro lugar, vai sentir prazer perpétuo no pecado. Se ele é crente, ele vai sentir alguma crise, algum dilema ético, algum mal-estar, porque ele não foi chamado por Deus para isso. A primeira coisa que vai acontecer, ele vai viver alguma coisa assim. E você pode ver que quando o crente peca, as coisas daqui a pouco são descobertas. E para que mentir? Para que dizer que a gente tem a formação que a gente não tem? Para que se dizer que a pessoa tem um cabedal de conhecimento que não possui? Para que querer mostrar para as pessoas que nós somos aquilo que nós não somos na verdade? Deus não permite que os seus servos pequem bem. Mas Deus, na sua misericórdia, ainda assim, trabalha na nossa vida, nos restaura,
quando nós nos arrependemos e ele nos conduz segundo o seu querer, segundo a sua vontade. E aí o texto diz assim para nós: os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os heveus, que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon, Lebo-Amate, essas nações foram deixadas para que, por elas, os israelitas fossem postos à prova. E se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Deus queria testar, Deus queria ver se esse povo iria obedecer de verdade aos seus mandamentos, aos seus valores. E versículo 5, os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. E aí vem aqui uma coisa muito séria. Tomaram as filhas deles em casamento, ou seja, casamentos mistos, o que, na verdade, já era uma coisa contrária ao que Deus estabelecia, né? Já para o povo no Antigo Testamento, e, ao mesmo tempo, isso fazia com que uma fragilidade brotasse no coração daquele que era israelita. Isso fazia, inclusive, com que os filhos daquele que era israelita fossem influenciados por valores, desde o nascedouro, desde o berço, por valores que eram contrários aos valores do Deus de Israel. E diz mais, e deram as suas filhas aos filhos deles. Olha só que coisa. E aí a parte mais grave. E prestaram culto aos deuses deles. Ou seja, como se não bastasse tudo isso que nós lemos até aqui, que conversamos até aqui, eles também adotavam um comportamento sincrético, adoravam ao Deus de Israel, acreditavam no Deus de Israel, mas ao mesmo tempo também prestavam culto, devoção aos deuses daqueles povos circunvizinhos. Ou seja, cometiam o pecado da idolatria, adoravam imagens, tudo isso eles estavam fazendo, que era completamente contrário ao que Deus havia estabelecido. Essa é a história de Juízes, e isso nós veremos no transcorrer dos próximos capítulos, quando nós entrarmos na história de cada um dos libertadores, dos líderes, dos juízes que Deus levantou para libertar o seu povo, para chamar o seu povo de volta ao seu senhorio, para que o povo rompesse com a idolatria, abandonasse o estilo de vida que estava levando. Eu acredito que nos dias atuais, em que nós sabemos que Jesus Cristo já veio, que Ele é o nosso Senhor, é um tempo especial para nós repensarmos a nossa espiritualidade. Nós abandonarmos qualquer tipo de flerte, qualquer tipo de sedução com os valores deste mundo, com os deuses deste mundo, com as seduções que nos atacam, porque elas nos levarão para longe da vontade de Deus. E nós próprios sofreremos as consequências disso, dentro da nossa própria casa. Nós veremos os nossos filhos sem paixão, sem vibração por Deus, seguindo outros caminhos, porque nós permitimos que a influência da sociedade maior seja muito profunda sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa própria espiritualidade. No afã de sermos aceitos por todos, nós temos fraquejado na nossa espiritualidade. Esse texto é para nós um chamamento a nós nos voltarmos para a Bíblia Sagrada, para falarmos em todo o tempo do que Deus realizou na nossa história, falar dos grandes feitos na história bíblica, aquilo que Deus realizou na história de Israel, na história da igreja, na nossa história familiar. Nós precisamos contar a boa notícia. Evangelho é boa notícia. E é boa notícia que Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar pecadores, para mudar homens e mulheres que estavam completamente extraviados. Pessoas que estavam com o coração naquilo que não deveria ser o objetivo da própria vida. Porque, na verdade, o centro da nossa história precisa ser Deus, o Deus revelado na pessoa bendita de Jesus Cristo. Que nesta noite nós possamos refletir acerca disso, abandonar e destruir esses altares, né, falando de maneira figurada, que podem estar querendo
que possam estar querendo chegar até nós ou serem construídos dentro da nossa própria casa, dentro da nossa família, um altar dentro do nosso coração. Que a nossa vida seja completamente do Senhor e que, assim, a gente possa propagar a sua mensagem salvadora a todas as pessoas que estão à nossa volta e, principalmente, a que fazem parte da nossa família. Porque nós não queremos apenas a salvação para nós queremos a salvação para a nossa família, para os nossos filhos, também para as pessoas do nosso país, que a nossa nação seja alcançada por Jesus Cristo. E uma vez alcançada por Jesus Cristo, os valores de Jesus Cristo, eles precisarão estar dentro das casas, dentro do coração de cada um dos brasileiros. Esse é o nosso maior desejo, que a nossa nação sirva ao Senhor, que passe a ser uma nação que a gente olhe e veja, uma nação bem constituída, de valores morais, que os princípios de Deus são obedecidos, um país onde o povo cresça, o povo trabalhe e o povo tema ao Senhor Jesus Cristo, o nosso grande e verdadeiro libertador.